Bom dia a todos. Estamos dando início ao segundo dia do 16º Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento, CIPID, com o tema central Inovação e Produção para o Brasil. Promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, ABFINA. Renovamos nossos agradecimentos aos patrocinadores desta edição, Biolab Farmacêutica, Blanver, Conselho Regional de Biologia da 2ª Região, CR-Bio2, EMS e Globo Química, além do apoio institucional de parceiros como Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a CFB, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Conselho Federal de Química, Sistema CFQ-CRQS, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, e Instituto Nacional do Desenvolvimento da Química, IDQ. Para compor a mesa da Conferência Internacional sobre Produção em Saúde e Oportunidades de Colaboração Brasil-Índia, convidamos Jorge Cassim, diretor de Relações Governamentais e Legislativas da ABFINA, que conduzirá esta sessão. Os debatedores Andrei Freitas, presidente executivo da ABFINA, Sérgio Napolitano, vice-presidente de Comércio Internacional e Propriedade Intelectual da ICBA, conselheiro-geral e diretor de Relações Externas e Medicines for Europe. E como palestrante internacional que participa de forma virtual, Archana Jacar, presidente do Comitê de Comércio Internacional e Propriedade Intelectual do ICBA e secretária-geral associada da Indian Pharmaceutical Alliance, IPA. Jorge Cassim, palavra sua. Vamos ver, Odilon. Bom dia. Deu certo ontem. Obrigado, Odilon. Fala aqui, onde que é melhor? Aqui, né? Posso? Onde você se sentir melhor. Só baixar. Se quiser tirar também, pode tirar. Tá. Pessoal, primeiramente, então, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia. Hoje nós teremos uma agenda internacional. Agradecer ao Odilon, Andrei, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui nessa casa, no 16º CIPID. E temos mais uma agenda amanhã, vamos continuar. Então, falar um pouquinho da nossa convidada internacional. Então, nós teremos agora, vamos falar um pouquinho sobre a produção em saúde, uma oportunidade de colaboração Brasil e Índia. E a nossa convidada internacional, Archana, bom dia. Ela é secretária-geral adjunta de Comércio Internacional e Assuntos Regulatórios da Aliança Farmacêutica da Índia, que representa as principais empresas farmacêuticas de pesquisa na Índia. Atualmente, ela exerce também a presidência do Comitê Internacional de Propriedade Intelectual, no período de 23 a 25, e, paralelamente, ela atua como mentora de startups em saúde, como consultoria de políticas globais, comércio e propriedade intelectual. Archana possui uma trajetória acadêmica robusta, tendo concluído especialização em Harvard e mestrado de Direito Econômico Internacional pela Universidade de Kent. Em sua carreira, possui passagens por escritórios de advocacia, think tank, além de pesquisas e participação em negociações multilaterais de comércio e propriedade intelectual. É uma referência internacional nos temas de acesso a medicamentos, inovação, regulamentação, com destaque na atuação de empresas de saúde pública global. E hoje temos a honra de recebê-la. Então, com vocês, pessoal, a apresentação da Archana. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Thank you, Director Kasim, and good morning to all of you, distinguished dignitaries, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to express my sincere thanks to ABFINA, particularly Mr. Andre Freitas and his team for inviting me to this interesting interaction. I also would like to apologize. I could not travel to Rio due to some logistical delays, as I had hoped to be there in person and meet you all in person. Nonetheless, Mr. Faidas has been really kind enough to allow this remote presentation, and it is truly an honor to address this distinguished gathering on this vital theme of health production and opportunities for Brazil-India collaboration. India and Brazil share not only a deep historical and cultural ties, but also a common vision of providing affordable quality healthcare to our people. Both nations are recognized globally as leading producers of pharmaceuticals, vaccines, and medical devices. We are natural partners in strengthening health production ecosystems that can deliver equitable access to medicines and innovative therapies. If I talk about Indian perspective, particularly from the Indian pharmaceutical perspective, it has been known as it's been known as a pharmacy of the world. And maybe I'll upload some of my slides if you can see it. I hope you can see my screen. All right. All right. Thanks so much. So just to give you a glimpse of how the Indian pharma industry is placed, so that we can actually understand where Brazil and Indian pharma trade can happen. If you see the slide, India is the third largest and industry in terms of volume, 14th largest in terms of value. It contributes about 20% of global exports of generic drugs. It's also a strategic sector when we look at from a very Indian perspective, and this is very important when it comes to policy making. What has been the contribution of India to the global health? It's been really significant. We contribute 60% of global vaccine demand, around 68% of reduction has been seen in HIV-related deaths. This is a study we did a couple of years back. Every third tablet in US is a tablet produced and manufactured by Indian companies. Every fourth tablet in UK and Europe is produced by. Oh, you can't see that in presentation mode? Yes? Okay, great. Yeah, sorry about this. So all in all, if you see, India has played a significant role in shaping the global health requirements, and it is day by day working. This is a slide which I wanted to project and talk about, this is a slide just to give you an understanding of how Indian pharmaceutical industry, along with other stakeholders, contributed during the COVID pandemic times. It was a biggest humanitarian challenge that we have seen in modern times. And I think if you look at the bar chart, it clearly tells you the manufacturing in March 2020
in Indian facilities was, less than 20%. The transportation and logistics and ancillary services dropped down to less than 10%. Yet in these difficult times, the industry, the government, the regulators, they came together, collaborated, that we again gained the confidence. We got our employees, colleagues working for us day in, day night to bring up the production, the transportation and logistic. And in no time, by December 20, if you see, we were almost there with 85 to 90% of production, transportation, and ancillary service back to life. It was one of the biggest contribution that we see here, and during this trying times, the industry showed resilience. It supplied medicines to over 150 countries. We ran the biggest vaccination program in the world. Almost about 2.2 billion doses were given in record times. This is just to highlight the contribution of Indian industry. Coming to what has been, how Indian pharma industry is doing in terms of the LATAM countries. If you look at the total LATAM market, we are exporting around $2 billion, and this market is growing from the industry's perspective by about 9%. And Brazil has the largest contribution, when it comes from Indian exports. It's almost about 38%, followed by Chile and Colombia and other countries. If you look at the imports, imports and exports from Brazil, it's very interesting. About 778 million of exports to Brazil. Mostly it is the finished dosage form and biologicals, around 53%. If you could see this data, and around 29% of the APIs and intermediates are contributed. This is something remarkable. And if from the Indian pharma industry's perspective, Brazil is, there's a big opportunity in terms of Brazil's and its market. This is an IQVIA data, and it says the Brazil market is around 33 billion, out of which I think around 10 billion is of the generics, which is expected to grow to 13 billion in another 2 to 3 years. And the biggest contribution in this 33 billion market is from the GI and metabolic, around 21%, the cardiovascular contribution, and the nervous system related therapies. So it's basically a big market for Indian industry. But here is the eye-opener. And this slide, if you look at India, if you look at from Brazil's perspective, India only contributes 5% of the exports, and while the biggest export for formulation to Brazil comes from US, followed by Germany and Belgium. So there is a lot of scope that one can see here, only 5% to increasing it to several percent. For Indian perspective, we export around $30 billion from India. The biggest exporting destination, again, for us is also US, but which is around 30% or so. And in this, environment, I think it is imperative that there is a big scope for
increase in pharma trade between India and Brazil. So while the opportunities are very many, I just wanted to highlight also some of the challenges that we see from the Indian industry side, and which can be, easily addressed like a low-hanging fruit. And perhaps, we both can work together to see how we can improve the trade between the two countries. If you see, I wouldn't like you to see the whole of the text, but I'll just highlight a few main ones. One is, the submission of new similars or generics for products which are already approved in Brazil. There is a bioequivalence study which is must against a Brazilian reference listed drug. I think this is one of the very key challenge that the Indian companies are facing. One way of improving is if the regulator, Anvisa being a member of PICS country, if something can be done to accept the B study or the CDP study against the international RLDs independently. If the Brazilian R&D is not available, I think something of which is achievable. Another very focused challenge that I've heard from many of our companies is that the regulator in Brazil may not automatically approve a product in Brazil, even if the same product has been approved in other countries for the same company. Now, based on the PICS membership, is it possible if the regulator can consider expediting the review or approval of the product, based on the marketing authorization in the stringent regulator countries? Is that so? There are several such low-hanging fruits that can be basically, achieved by the two countries. And I think many Anvisa has also opened a dedicated office here in India, and we are hoping that such challenges can be addressed through this office dedication. So that's something we were looking in terms of challenges. What are the potential opportunities? As I said, it'd be great if we can fast track approval of products manufactured in India based on the approvals of the stringent authorities, whether it is EMA or US FDA. Like I mentioned, there is a requirement of bioequivalence study. Can we, request the regulator in Brazil to allow, for example, B centers to source the RLD through the sponsors of the B study? That will greatly help the companies, and it will also improve the availability of affordable medicines in Brazil. Another opportunity that exists is how do we secure participation of Indian companies in the PDP programs? Currently companies from Indian origin find it very difficult to qualify for this program. Is there a possibility of MOU that can be done between the health ministries of both countries for effective participation? Of course, we'll have to work out on the approval route, basis both countries' regulatory requirements. And there are several such recommendations that you would see, and these are something which are achievable by both the countries. I would also like to flag here, that from the Indian pharmaceutical industry's perspective, the last 2 decades have been really transformative, with the country being called as a pharmacy of the world, supplying affordable
quality assured medicines and vaccines to over 200 countries. Our strong manufacturing base, compliance to quality standards, cost efficiencies, and innovation capabilities have made India a reliable partner for countries like Brazil and seeking to expand access to healthcare. While also ensuring sustainability of it. Brazil, on the other hand, with its universal healthcare system and vibrant domestic industry, it offers a natural gateway for Indian companies to Latin America, particularly in Brazil. At the same time, Brazilian manufacturers and innovators can benefit from India's scale, quality, and cost advantages. By working together, our industries can enhance supply chain resilience, accelerate, co-development of therapies for diseases which are of common concern to both countries. The BRICS framework also gives us an even stronger platform in India in today's shifting geopolitical and economic environment. I think BRICS countries are emerging as powerful voice for the global south, and cooperation in pharmaceuticals and health production can become a flagship of BRICS solidarity, whether through harmonizing regulatory standards or pooling procurement, or building hubs for essential medicines and vaccines. I think our shared challenge is to ensure that the patients in our countries and beyond continue to have timely, affordable access to quality medicines despite global uncertainties. By combining India's manufacturing scale with Brazil's market and innovation ecosystem, we can create a new model of South-South collaboration that benefits not only our two countries, but also the wider developing world. On behalf of Indian pharma industry, particularly the Indian Pharmaceutical Alliance, I reaffirm our commitment to deepening ties with Brazil through government, industry, and academic partnerships. And we think that, we can do really wonders. So let's seize this moment to move beyond trade and co-create a resilient, innovative, and equitable healthcare future. Thank you very much for your patient hearing, and happy to answer any questions that you may have. Back to you, Kasim. Thanks very much. Muito obrigado, Arshan. Até antes de passar a palavra para os debatedores aqui, já queria até provocar um pouco, né? Acho que na primeira página ela já traz uns números impressionantes, mas ela destaca ali a colaboração, indústria e governo. E ontem, no fórum, nós trouxemos muito a questão BNDES, apoiando, FINEP, e já provocando, então, os debatedores. Além dessas iniciativas que nós discutimos ontem, o que falta realmente para a gente conseguir alavancar um pouco mais? Nós estamos no momento, né, retomando as PDPs, os desafios, né? Acho que as empresas realmente estavam esperançosas para esse momento, mas ainda falta muito a evoluir. Então, a gente até começar com o Andrei, provocando o Andrei. Conectado, o recurso nós temos. Mais recursos virão pela frente, que foi sinalizado. E agora? O que podemos fazer para realmente dar esse salto? Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Ashana, pela palestra. Eu vou fazer uma longa resposta para isso, se me permite. Ontem a gente tratou aqui de um estudo que foi apresentado pela Ana, que foi desenvolvido pela Bifina e que traz uma perspectiva interessante em relação à propriedade intelectual, que é de mostrar possibilidades produtivas que podem ser construídas a partir do momento em que patentes vão deixando de ser um impeditivo para essa comercialização. Esse estudo ele compõe
grande esforço da Abifina ao longo desses 39 anos, no sentido de contribuir com o governo, contribuir com o Brasil na construção de políticas de Estado. Políticas de Estado na área de saúde envolvem algumas questões, alguns pilares fundamentais. Segurança jurídica, previsibilidade, uma clareza sobre prioridades. Sem isso, a gente não consegue pensar em investimento produtivo, a gente não consegue montar uma estrutura mínima de sustentação de estratégia de longo prazo. Então, eu começo por aí, porque, e aí atendendo a provocação do Jorge, porque eu acredito que talvez essa seja a principal questão a ser enfrentada no momento e daqui para frente. Nós precisamos de uma sinalização clara, o setor produtivo precisa muito destacadamente disso, e isso só pode ser dado pelo governo, não pode ser dado por outro agente que não seja o governo, de uma sinalização clara de prioridades. É necessário indicar claramente quais são as expectativas, quais são as demandas que vão ser tratadas prioritariamente pelo governo no próximo ciclo. É a partir dessa sinalização que o setor produtivo organiza seus investimentos, organiza seus esforços, organiza sua capacitação profissional, organiza toda uma projeção de construção de capacidade produtiva, de organização logística, de formação de fornecedores e de relacionamento internacional. A seleção de parceiros internacionais, ela só é, de fato, bem fundamentada, estratégica e com capacidade para gerar transformação de um patamar para outro, se ela está sendo construída a partir de uma definição clara de prioridades de curto, médio e longo prazo. Sem essa visão do caminho a percorrer, as parcerias que você pode ou não formar, elas podem ser válidas ou não. Porque se pode, no momento seguinte, se essa questão de prioridade ela pode ser radicalmente modificada, a sua parceria ela pode se mostrar não mais interessante. Então, é fundamental nessa caminhada, fundamental, que nós sejamos capazes, como sociedade, e aí o governo é uma parte importante disso, de definir claramente quais são as nossas prioridades. O que nós estamos buscando em termos de atendimento de necessidades da população, em termos de desenvolvimento tecnológico. Nós estamos num momento no Brasil espetacular. A gente tem à nossa frente um cenário muito promissor. Nós acabamos de aprovar uma nova legislação que abre outras bases para discussão de pesquisa clínica no Brasil. Estamos no momento de regulamentação dessa legislação. Essa regulamentação ela pode dar um fundamento normativo essencial para que a gente trate pesquisa clínica no Brasil em outras bases, totalmente diferentes do que a gente fez até agora. A gente está, de novo, com uma política industrial que começa a dar os primeiros passos. Essa política industrial ela tem que deixar de ser uma iniciativa restrita a um governo específico. Nós temos que tratar a política industrial no Brasil não só para o setor de saúde, de maneira geral, mas estamos falando do setor de saúde em particular. Precisamos tratar a política industrial como algo que faz inerentemente parte das ações do Estado. É óbvio que, dependendo da ideologia do governo que está no comando num determinado momento, essa política ela pode ter um contorno para um lado, um contorno para o outro, pode ter aspectos mais relevantes no momento e menos relevantes no outro, mas a ideia de ter uma política industrial que incentiva e direciona o esforço produtivo de acordo com as necessidades da população brasileira é fundamental. Isso é só papel do executivo? Não. Isso também é outra questão que a gente precisa avançar e avançar a passos largos. É preciso envolver de maneira consistente não apenas o Poder Executivo, o governo federal, mas também o Legislativo e, como foi dito ontem aqui no final do dia, o Judiciário. É necessário que nós sejamos capazes de, por meio do Legislativo, construir um arcabouço normativo que dê fundamentação, que dê tranquilidade, que traga segurança jurídica
para todas essas ações que estão sendo pensadas, e é muito importante que nós sejamos capazes de disseminar conhecimento de modo que o judiciário também seja capaz de entender a perspectiva do setor produtivo, a perspectiva desta política industrial, não apenas pelos limites formais, literais e muito restritos que uma determinada legislação pode ter, mas entender, fazer essa interpretação dessa legislação, das formas de aquisição de produtos pelo governo, das formas de estabelecimento de parcerias internacionais, das formas de estabelecimento de parcerias entre as esferas federal, estaduais e municipais, de uma outra maneira, de uma maneira que seja construtiva, de uma maneira que não seja impeditiva, de uma maneira que nós não estejamos que novamente tratar de temas que nós já vimos tratando há 20 anos. Eu estava conversando, acho que foi com o Jorge, inclusive, na semana passada, como eu vejo no setor um desejo de tratar de problemas novos. Problemas novos. Como o setor deseja superar certas questões para que a gente possa começar a tratar de novos desafios, de novas oportunidades, de novas complexidades que estão sendo colocadas pelo desenvolvimento tecnológico, pela maior complexidade das relações internacionais, pelas questões que se colocam de parcerias no âmbito da nossa sociedade. Nós não podemos mais eternamente estar discutindo se política industrial é ou não uma questão de Estado. Nós não podemos mais ficar discutindo eternamente se é razoável pensar em extensão de prazo de patente a qualquer custo. Nós não podemos mais não termos um modelo de precificação de medicamentos no Brasil que seja favorável ao desenvolvimento produtivo. Nós não podemos mais nos dar esse luxo. Olhando a apresentação da Shana e a construção que parece que a Índia fez ao longo dos últimos anos, às vezes parece, pensando no Brasil, que, nossa, seria ótimo ter isso. Nós temos, nós fizemos esse movimento. Eu já falei isso uma vez, eu repito aqui nesse fórum hoje. Nós temos um exemplo neste setor de como uma decisão firme, pensada estrategicamente, trabalhada em conjunto com o setor produtivo, com o legislativo, com o judiciário, resultou numa transformação espetacular do setor, que foi todo o mercado de genéricos. Tem gente aqui muito nova, mas nós já tivemos uma situação no Brasil em que não tínhamos a disponibilidade, a oferta de medicamentos genéricos que nós temos hoje. Isso foi uma construção, não foi um surgimento espontâneo, divino, por uma iluminação celestial. Não, foi um conjunto de vontades pensadas de uma maneira organizada, sistematizada, construída passo a passo, levou à construção de uma base normativa e, a partir disso, de um conjunto de incentivos que transformou a realidade do Brasil. Não pegando de um setor ou outro, não, estou falando deste setor. É um modelo que tem todas as condições de fornecer uma série de exemplos, uma série de elementos nas diferentes etapas de construção para os próximos passos que a gente tem para construir. Então, não estou falando de exemplo só que a gente viu, o Sérgio ontem falando de uma série de questões de outras jurisdições, a Shana falando da Índia, estou falando do Brasil. E não estou falando de algo que aconteceu ontem, estou falando de algo que aconteceu há quase 30 anos atrás. Está consolidado. Nós fizemos isso. Então, não é uma questão de se conseguimos ou vamos fazer, nós já fizemos. A questão é, vamos fazer mais? Vamos avançar mais? Vamos dar os passos que precisamos? O setor produtivo brasileiro hoje ele tem todas as condições de responder ao incentivo correto. Não sei se todo mundo sabe, eu sou o presidente executivo da Bifina desde fevereiro. Eu tenho 7 meses exatamente de mandato. Bacana, né? Nesses 7 meses eu tenho feito
uma rotina de viagens para conhecer as associadas que eu acho muito importante. Eu recomendo todo mundo que puder fazer isso, faça. Ver o vídeo é bacana, ver as fotos é bacana, mas nada supera estar presente lá e ver de perto, ver ao vivo. Não é só ver as plantas, não é só ver a tecnologia, o investimento que está colocado lá, que é algo que enche os olhos, que enche a gente de orgulho. É ver as pessoas. As pessoas. É impressionante andar por esse setor produtivo e ver esforços de ampliação da capacidade produtiva, esforços de maior capacitação e a alegria e o orgulho que as pessoas, todas, sentem de fazer parte disso. Laboratórios privados, laboratórios públicos, o sentimento é exatamente o mesmo. As pessoas elas têm uma energia que é contagiante. Então, nós temos esse material todo à nossa disposição. Acho que... e agora respondendo, né, Jorge, porque o pessoal me conhece, se deixar eu vou falar aqui até as 3 da tarde, então não pode. Acho que o que falta para a gente é isso. Acho que o que falta para a gente é fazer de novo o que a gente já fez. Temos a coragem, temos também a clareza de propósito, de decidir. Porque é isso, nós temos que ter coragem de decidir. Fazer a escolha. Não dá para fazer tudo. Não dá para abraçar o mundo inteiro, não dá. Mas dá para dar o primeiro passo. E se a gente der o primeiro passo hoje, quando a gente estiver no CIPID 36, a conversa aqui vai ser outra. Outra. Mas a gente começa com o primeiro passo. O pessoal da Bifina já me ouviu falar sobre isso. A gente come o elefante, fatia por fatia. É um elefante para ser devorado? É um elefante para ser enfrentado? É fatia por fatia. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. O primeiro passo agora, a gente precisa, de verdade, transformar a política industrial em uma política de Estado. A gente precisa definir de uma vez, depois de 10 anos de discussão, qual é o modelo de precificação que nós vamos adotar no Brasil para os próximos anos, que pode ser um diferencial em termos de incentivo. Nós temos que, de uma vez, decidir como nós incentivamos o segmento farmacêutico brasileiro para que ele possa se tornar a potência que ele tem a capacidade de ser. Como nós aumentamos a nossa soberania nacional em relação a isso. Nós temos todas as condições. Nós temos, diferente de outros momentos, as informações para fazer isso. O estudo que a Bifina fez, e é apenas um dos elementos, é um elemento importante para ajudar nisso. O setor ele tem a capacidade de responder a qualquer incentivo, qualquer indicação que o governo fizer. A política industrial ela pode seguir o caminho que for no sentido de ampliar a capacidade produtiva e o setor produtivo vai responder. Eu estou falando em nome de todo o setor produtivo e eu tenho certeza de que posso falar isso. O setor produtivo ele vai responder positivamente a qualquer incentivo que diga a nossa prioridade é essa e essa. Ele vai dar resposta, ele vai correr atrás, como já fez. A gente só precisa dessa indicação. E acho que a gente tem todas as condições de fazer isso agora. E eu vou parar de falar, porque senão o tempo acaba. Obrigado. Muito obrigado, Andrei. E até antes de pedir a colaboração do Sérgio aqui, Andrei, a hora que você fala de segurança jurídica, eu acho que aí precisa andar de mão dada com previsibilidade. Hoje a gente visualiza ainda processo de compra, licitações para entregar produto daqui 30, 60 dias. Estamos falando de IFA nacional, que vai ser processado, vai se transformar em um medicamento. Estamos falando de biológicos. Como nós vamos abastecer o mercado, fortalecer as estruturas que já existem aqui hoje, se nós estamos falando de processo de compra e entregar produto daqui 30 dias. Eu acho que a gente cada vez mais tira o mercado nacional, a oportunidade de ampliação, uma vez que a gente começa a segregar alguns mercados. E até conecta muito o que você trouxe também, Andrei, com a apresentação que a Carla fez para nós há um tempo atrás
na reunião do Conselho da Abifina, que ela traz essa trajetória, né? Nós começamos lá atrás o fortalecimento das indústrias nacionais com a GMP, as boas práticas de fabricação, que foi um marco, a lei dos genéricos, e depois começamos realmente a trazer biosimilares para cá, as plantas que foram instaladas, a própria Libes mesmo aqui, e a gente vê um movimento muito forte. Quando o governo acredita, incentiva, os empresários vão junto. A hora que retira esse incentivo, é um momento de retração. E nós vimos recentemente na questão das PDPs também. Então, a importância realmente de trabalhar toda essa cadeia em conjunto para a gente continuar trazendo, inovando, fortalecendo as farmoquímicas cada vez mais. E acho que a gente tem a oportunidade, sim, de fortalecer ainda mais a nossa cadeia, mas trabalhar todo o elo, né? Desde a farmoquímica, a farmacêutica e o governo realmente tratando, dando uma diferenciação, um olhar mais atento aos processos de compra, principalmente previsibilidade e segurança. Então, vou pedir agora a colaboração do Sérgio, que vai conosco aqui. E até, só mais um ponto também, na apresentação do BNDES, também eles falam, depois do biosimilar, aí começa a inovação incremental e depois a radical, se conectando muito também com as questões de patentes. Então, acho que o Sérgio tem muito a colaborar conosco. Eu pediria umas palavras, por favor, Sérgio. Obrigado. Thank you very much, and good morning, everyone. So, I want to thank Archana for the excellent presentation. I think she touched upon a lot of very interesting elements that are part of that need to be part of an forward-looking industrial policy, but also a trade policy. So I think I wanted to focus a bit on two angles: one which is a bit more global, one that is a bit more local or national. So I think the evolutions that we are seeing at international level, the geopolitical evolutions, the very strong presence of a very strong president of the United States that has been shaking a bit the world. I think that has led to a very quick and strong focus on expanding horizons, especially for those regions of the world that have been having a very strong relation with the United States. Of course, India, of course, probably also to a certain extent Brazil, very strong ties between Europe and the United States, but this is why at different levels we are seeing a very big effort to expand the horizons and to go beyond what was a well-established EU-US or India-US or other regions relations with the US. And so I think this links to what Archana was mentioning, because I think, for instance, looking at the EU-Mercosur agreement, which is about to be ratified in Europe now, as we are speaking, I think that poses very good basis, very good foundations for a stronger and stronger regulatory cooperation. So I think Archana mentioned possible mutual reliance, mutual recognition. So I think this is an effort that has to be put in place now. And I think there is also a good dialogue between the regulatory agencies, ANVISA with the European Medicines Agency in Europe. So I think that really needs to be, there needs to be a very strong political will to move this forward, because trade agreements include very interesting and positive objectives, but then you need to translate these objectives into practical results and outcomes. And I think this is linked to industrial policy as well. So I think regulatory cooperation is actually a tool for strengthening industrial policy at local level, because when you stimulate mutual learning between authorities, you also stimulate then efficiency in the industry, in the way industry and regulatory agencies work, and so on. And so moving to the a bit to the local angle, I think one other point that was mentioned by very clearly by both speakers this morning is the fact that you need to have some sort of market sustainability as well
to have a strong supply chain in your market, I think you need to have a very positive ecosystem, let's say, that keeps together industry, regulatory agencies, the judicial, the administrative authorities, because that brings, with a holistic approach, leads to some potential results in terms of industrial policy. And I'm thinking about that because I see a very positive ecosystem here in Brazil. I see a very positive ecosystem in India, and that's why you have a very strong Brazilian industry, very strong Indian industry. We are struggling a bit with Europe, for several reasons. For the nature of the European Union, we are a union of 27 different countries with 27 different sort of approaches and brains, which makes things very hard. And for instance, we are speaking about sustainability of the industry. We are struggling a lot with, for instance, environmental rules, which make the life of pharmaceutical companies not complicated, much more. So we are now in a phase in which member states in Europe have to implement an urban wastewater treatment directive, which is basically the quaternary treatment of waters, which is not what companies in their manufacturing plants produce and waste, which is treated very well, and we have rules and we have to comply to all those rules, but it's what patients consume and then discard into the waters. And the industry, according to the rules put in place by the European Union, has to pay, and in particular the generic industry, because of the volumes, the quaternary treatment of the water, which is something, I don't know how many billions per year that companies would have to pay, which is unsustainable. So it's really a threat to the existence of the pharmaceutical industry. So this is not industrial policy. This is the opposite of an industrial policy. So these are the struggles we are having, and I see that we are having these struggles much more than other regions like Brazil and India. And then there are some other market access priorities, I think, that need to be taken into consideration in an industrial policy. If you want to balance out, let's say, a good industrial policy with an open market, so a non-protectionist market, one important element, for instance, for us is to have multi-winner tenders. We have tenders very often in Europe where you have one winner. So if there are 10 participants to that tender, one wins and the other 9, they don't do anything. And so obviously, if that one winner in a year has a problem, then how do you supply that market? And whereas when you have a good ecosystem with multi-winner tenders, where you have 4, 5, 6 winners, you share the market, and then if one of these has an issue, you have 5 or 6 more suppliers on the market. And the same, speaking about potential health emergencies, wars, with regard to stockpiling obligations, for instance. So there are certain member states in Europe that oblige companies to stockpile huge quantities of products that will probably never be used for 6 months supply or 1 year supply. For instance, take Germany. The supply of 6 months of Germany is basically the supply for a year for the whole Europe. And so if you block 6 months of stock for a certain product, that is to the detriment of the rest of Europe, not productive to anything, not giving access to anyone. And so we are working with the European Commission now to create a critical, what we call a Critical Medicines Act, which is basically regulating all these aspects to create a very healthy industrial policy that keeps the market open to external players, but strengthens the industry internally. Last point, as I mentioned yesterday as well, I think we need to balance very well the needs of a strong local industry with the very nature of the pharmaceutical industry, which is very global. So I think an industrial policy needs to be led, obviously, by the government, by the state, whatever the peculiarities of the different jurisdictions. But I think
an industrial policy has to be more than just a national industrial policy. When it comes to the EU, Mercosur, when it comes to EU, India, Brazil, I think we need to think about global industrial policies, pharmaceutical industrial policies that go beyond the borders of a nation. Because as I mentioned yesterday, it's perhaps in 20, 40, 50 years you can have a very strong local production of the vast majority of the products in the country if you are very, very committed, strong, constant in your industrial policies, but there will always be a certain level of dependence on other regions. That was the case during COVID. I mean, we saw a huge interdependence between, and we are seeing the same thing now that we've been studying a bit the issues around tariffs with the US. We see that there is a very big interdependence between regions that is basically impossible to solve in 1, 2, 5 years. Moving manufacturing from one place to another takes a lot of years, a lot of investments, and generics don't have the resources to do it. They just don't have the resources. They will not do it. So the message we sent to the United States when Trump threatened tariffs was, we are not going to move our manufacturing in the US. We're just not going to do it. We'll stop supplying if needed, but we are not going to move manufacturing because that costs too much. It takes too much time. For what advantage? And so I think that, again, we need to bring together a bit these needs and make sure that industrial policies are thought in a way that strengthen the local industry, but with an eye to the international trade and making, I would say, more of a global industrial policy rather than just a local national industrial policy. Obrigado, Sérgio. Agora vamos aproveitar a nossa participante internacional, a Shana. Vou abrir para perguntas. Quem quiser, a oportunidade. Oi. Shana, nós vamos abrir para perguntas e já conto com a sua colaboração nas nossas conversas que tivemos por aqui, tá ok? Obrigado. Bom, bom dia a todo mundo. Sou Ana Cláudia Oliveira, aqui da Abifina, e a minha pergunta é em relação a uma dúvida da apresentação do relatório pela Archana. Eu fiquei curiosa por que a China não aparece nos gráficos de exportação para o Brasil. Se isso pode estar relacionado à titularidade das empresas, que em sua maioria vão ser norte-americanas, né? E por isso talvez esse número tenha migrado para os Estados Unidos e por isso a China não aparece, porque sempre quando a gente faz qualquer estudo aqui no Brasil, a China extrapola todos os gráficos, né? E aí essa é a minha curiosidade, por que a China não aparece nesse gráfico, quando a gente sabe que, assim, que muito dos insumos importados vêm da Índia e vêm da China. Obrigada. Yeah, thank you for your question, and a great question, I must say. The reason why China does not appear in my presentation is because I'm simply looking at India and Brazil. But if I have to look at India, for example, we are very good at manufacturing formulations, but for APIs and more so for intermediates, there's a large dependency on China. And, in the COVID times, it has clearly come out that, even if you have a dependency on China, we were able to have an inventory of more than 3 to 4 months, which actually made us sustain, the supply chain during that time. And just to apprise the audience, in order that we're able to
take forward the production of formulations without interruption. What the Indian government at the time, after say 2020, 21 onwards, we brought out production scheme for the Indian companies where we focused on some of the critical APIs on which there was a dependency. It might have been from China, it may have been from other parts of the region. The idea was, to self-sustain the supply chain in India. India once used to have a great API manufacturing. If you look at data from 1980s, it was a big producer of APIs and intermediates. But due to competitive advantage and the comparative advantage theory, a lot of production moved out of India to elsewhere, and that's how the whole reference that Sergio was also making on how can we produce everything in one country, but probably not. But the comparative advantage theory has always been telling us that, you do the best where you can, you are stronger. So due to those reasons, there was a lot of displacement of API and intermediates to China and to maybe a few countries, even in Europe, where, India definitely lost the competitive advantage. In order to keep the supply chains alive in India, as I said, the government came out with this scheme, and this scheme is now taking good shape in terms that companies have been working on for last 4 years or so to manufacture some of the critical APIs and KSMs. Take, for example, penicillin G, which is a product where India once used to have a niche, but now we import almost more than 90% from China. And Penji is, and several other fermentation-based APIs, which we clearly are not producing anymore. But emphasis has been that how do we bring back those productions so that you are able to supply not just to the domestic market, but it also feeds into the production of formulation. And since I said, we've been exporting to more than 200 countries, there's a huge impact if you have a supply chain which has a lot of dependency. So there's a lot of work going on in there. Now we've started production of some of the critical APIs, but the dependency still remains. And I think I also wanted to quickly add to what Sergio was saying or Andre was saying. Pharma industry, we are also fortunate to be working with the pharma industry, and whether it was a times of pandemic or it is a time where we have a geopolitical upheaval going on, whether it is tariff, no tariff, or trade barriers, I think this is the industry which makes difference to the lives of patients, whether they are in India, in Brazil, in Europe, or elsewhere. And it is really a privilege to be working with this industry. And from our perspective, we have been looking at how do you make medicine security by de-risking, affordable medicine supply chain, which is crucial for India and for most of the countries, particularly in addressing the risk associated with dependence on one country. Can we have those, say, hubs where you make production? For example, India has the advantage of scale and of pricing. Can we leverage that for the benefit of the world? There have been several such initiatives which are being taken. Also, there's a lot of, I think, shift happening in terms of
partnerships, in health resilience, and how do you make healthcare more efficient, and all these things. And I think, at least from the India's perspective, I can talk about is there's a lot of reforms that are being taken up in our domestically. For example, only 2 weeks ago, there was a big goods and sales tax reform, where many of the medicines, which had a tax of about 18% or 12%, they are either being done 5% or 0% for some of the life-saving drugs. This has a huge impact on the patients in India, and also for the for the companies who are exporting elsewhere. So I think this is the Indian government is taking great positive steps in creating that health security, as we can feel it. And the interesting thing is, in today's world, I think it's a necessity that how do we create a conducive business environment where the industry can work together for the welfare of the patients. And I think whether it is a trade policy or an industrial policy of a country, as an industry, we should always keep in mind the patients first and the patient welfare first. And I think from that perspective, I really feel privileged that I'm working for an industry where we can make difference in the lives of the patient. So I'll pause here, and I hope it answers your question, but happy to clarify if required. Mais alguma pergunta? Eu vi que alguém tinha levantado a mão aqui. Silêncio. Então, não tendo mais perguntas, agradecer a participação da Shana. Muito obrigado pela colaboração no nosso 16º CIPID. E agora vamos tirar uma foto ao lado da Shana para ela aparecer conosco. Podemos ao lado? Thank you very much. I missed this opportunity to be there in person. Thank you very much. Thanks, Atam. Senhoras e senhores, agradecemos suas valiosas contribuições. Dando sequência, temos a honra de anunciar a sessão de entrega da 10ª edição do Prêmio Denis Borges Barbosa de Propriedade Intelectual e Interesse Público, um reconhecimento às personalidades que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento científico e à inovação no país. Convidamos para compor a mesa dessa sessão a Kira Roma, vice-presidente de biotecnologia da Abifina, que fará o anúncio desta edição. E as agraciadas. Ana Paula Diniz Anobon, gerente do Laboratório de Tecnologia Imunológica de Biomanguinhos Fiocruz. E Patrícia Cristina da Costa Neves, coordenadora da implantação de um hub regional de desenvolvimento e produção de produtos RNA na Vice-Diretoria de Inovação
de Biomanguinhos Fiocruz. Com a palavra, então, doutora Kira. Se eu quiser falar por aí pelo microfone. Muito bem. Bom dia para todos. Bom dia. É isso, né? O Dilon fica mais feliz também. É nosso presidente. Bom, eu queria, ao iniciar a minha fala, dizer que eu também sou, além de ser vice-presidente aqui da Abifina, eu sou um assessor científico sênior lá de Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. E queria dizer que a Fiocruz tem uma área que trabalha com patentes, trabalha com inovação e considera essa a integração privado-público muito importante. E nós participamos, portanto, da Abifina em função dessa questão de busca de trabalhos integrados com público e privado, né? Na Abifina nós somos minoria, mas participamos diretamente com os laboratórios privados. E queria dizer que a diretoria de Biomanguinhos está presente aqui pela figura da nossa chefe de gabinete, Ana Paula. E temos também a coordenadora da gestão, a Gestec, Gestão Tecnológica, que é a Carla. E, olha, nós temos a nossa... Me deu um branco aqui. Emeric já de 40 anos lá na Fiocruz. Bom, quase que ganha de mim, que tem quase 60 anos, né? E também temos a Cíntia e a Lívia, que trabalham com patentes em Biomanguinhos. Então, nós estamos todos aqui, junto com vocês, né, na busca de um futuro melhor para o país. Porque nós acreditamos que a dependência tecnológica, a dependência de produtos e insumos estratégicos para a saúde é muito ruim. Nós temos que buscar melhor a situação de produção, primeiro, da pesquisa, fortalecer a pesquisa básica no país, fortalecer o desenvolvimento e fortalecer a fabricação. Tem o conjunto das coisas que precisam ser feitas nesse país. Isso já foi falado várias vezes, mas é importante repetir que é necessário ter uma política de Estado para ter uma situação que melhore o país nesse cenário. Como a Índia. A Índia, há poucos anos atrás, era um país que não tinha tecnologia, mas uma política de Estado já há 30, 40, 50 anos que vem implementando política de Estado e hoje é um grande fornecedor de IFA, grande fornecedor de outros produtos importantes para a saúde, como mostrou aqui, 60% das vacinas utilizadas no mundo saem da Índia. E produtos de alta qualidade, mas baixo valor. Tá certo? A Índia tem o maior produtor de vacina do mundo, é o Serum Institute da Índia. Tá certo? Com tecnologias bastante modernas e coisas assim. Nós precisamos chegar lá também. Mas aí precisamos de uma política de Estado realmente. Né? Mas a nossa sessão aqui, né, tem a ver aqui com o prêmio Denise Borges Barbosa. Então, é uma honra anunciar essa 10ª edição do prêmio Denise Borges Barbosa de Propriedade Intelectual e Interesse Público, concedido anualmente pela Abifina pelo reconhecimento
as personalidades e instituições que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento científico, à inovação e ao interesse público no campo da propriedade intelectual. Esse prêmio leva o nome do jurista Denis Borges Barbosa, referência nacional e internacional em propriedade intelectual, consultor da Bifina durante muitos anos e deixou discípulos no Brasil e no exterior, um patrono cuja vida e obra refletem o equilíbrio entre o interesse comercial e o interesse público e cujo legado inspira esta justa homenagem. Nesta edição, temos a satisfação de agraciar duas pesquisadoras de excelência de Biomanguinhos, Fiocruz, que representam a vanguarda da ciência brasileira em vacinas e terapias gênicas avançadas. Ana Paula Diniz Anubon, biomédica, mestra e doutora em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, gerente do Laboratório de Tecnologia Imunológica de Biomanguinhos. Ao longo de sua carreira, tem liderado projetos estratégicos em nanotecnologia, oncologia, anticorpos monoclonais e imunoterapias. Destacou-se pela sua contribuição na implantação da Plataforma Nacional de Vacinas e Terapias baseadas em RNA mensageiro e foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, que designou a área como um hub regional para a tecnologia de RNA mensageiro. E consolidou o Brasil na vanguarda do desenvolvimento dessa tecnologia para atender às demandas do SUS e da América Latina. E também Patrícia Cristina da Costa Neves, doutora em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz, chefe de desenvolvimento de produtos de RNA em Biomanguinhos e professora associada na Universidade de New South Wales, em Sydney, na Austrália, membro do Advisory Committee do Imperial College of London, de Londres. Patrícia tem 19 anos de experiência em imunologia e no desenvolvimento de produtos biológicos para a saúde pública. Lidera projetos estratégicos em plataformas inovadoras com impacto direto no fortalecimento da capacidade científica e tecnológica no Brasil e em países de baixa e média renda. Atua em estreita colaboração com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, em iniciativas de capacitação e inovação, e ao longo da sua trajetória recebeu prêmios e reconhecimento pela contribuição à ciência e à saúde pública, representando a Fiocruz em fóruns e missões internacionais. Com trajetórias notáveis, Ana Paula e Patrícia se tornaram símbolos da inovação em saúde pública, da cooperação internacional e do compromisso com o fortalecimento da soberania científica e tecnológica do nosso país. É também símbolo, nesta 10ª edição, o prêmio que seja entregue a duas cientistas que representam o protagonismo das mulheres na pesquisa e na inovação em saúde pública no Brasil e no mundo. Então, com enorme satisfação, vamos entregar o prêmio para ambas.
Vocês querem falar alguma coisa? Por favor. Quer começar? Ups. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer à comissão pela indicação, pelo prêmio. O doutor Akira, obviamente, o que torna esse prêmio receber das mãos do doutor Akira torna muito mais emocionante. Desculpa, a emoção é difícil, né? Porque o trabalho é árduo, é muito difícil fazer ciência no Brasil, fazer, né? Nós duas estamos aqui representando uma grande equipe de muita gente que se envolveu nesse trabalho. E desde ontem eu fiquei pensando, desde que eu vi a mesa das PDPs, hoje de manhã, as discussões, e eu falo isso em muitas oportunidades que eu tenho. Biomanguinhos tem uma tradição muito forte de transferências de tecnologia e de PDPs. O doutor Akira, que deu início a isso quando era diretor de Biomanguinhos, e eu tenho certeza que nós duas só conseguimos fazer o que fizemos por todo o conhecimento que existe dentro de Biomanguinhos em decorrência das PDPs. Lógico que, como pesquisadores brasileiras, a gente quer chegar no produto nacional, totalmente desenvolvido aqui. A nossa patente é a patente da plataforma RNA, mas a gente já tem uma área produtiva, a primeira área produtiva dedicada a produtos RNA da América Latina. E nós já produzimos aqui um lote escalonado, né? Então, assim, ontem também a professora Eloan combatendo aqui, a gente combate muito em várias situações, falando da produção de IFA nacional. Então, a gente tem muito orgulho em dizer que a gente tem não só a patente, mas a gente tem o produto que em breve vai estar chegando em estudo clínico, e isso, para nós, é um motivo de orgulho imenso, mas orgulho não só para nós duas, mas para toda a equipe que trabalhou com a gente. Obrigada. Bom dia a todos. Acho que ajeitei aqui. Também queria agradecer imensamente. É uma honra e temos uma enorme gratidão de estar aqui. A emoção, como a Patrícia falou, bate, né, forte. Ainda mais receber essa homenagem tão linda do Dr. Akira, que é o nosso ícone, nosso patrimônio da Fiocruz. Todo o seu legado, todos os seus ensinamentos. Eu lembro quando eu cheguei em 2005, né, e o Dr. Akira foi o primeiro a me receber no primeiro dia. Eu falei, meu Deus, era o seu aniversário. Com certeza o senhor não lembra disso, mas eu lembro. Então, gente, foi muito importante estar aqui hoje e receber esse prêmio. Esse prêmio, como a Patrícia falou, não é um prêmio meu e da Patrícia, é um prêmio das muitas mãos, das muitas mentes que estão com a gente nessa jornada. Foi uma jornada difícil, maravilhosa, e que todos contribuíram. Então, esse prêmio é de todos eles. É um esforço coletivo da Fiocruz, de Biomanguinhos, uma instituição que a gente sabe, né, e a gente se orgulha, que usa a ciência para combater as injustiças sociais e também uma ferramenta de soberania. Desculpa a emoção. Queria agradecer a Gestec, queria agradecer ao NIT, queria agradecer a todos vocês, agradecer a parceria aqui, minha, da Patrícia. É uma parceria e uma amizade que, com certeza, foi fundamental na implementação da plataforma. Agradeço a cada colega de laboratório, agradeço em especial ao Latim, laboratório que eu coordeno. E também agradecemos aos financiadores, aos apoiadores, ao Ministério da Saúde, todo mundo que acreditou e acredita que a implementação da plataforma pode fazer diferença.
e que o Brasil merece esse protagonismo no desenvolvimento de soluções para a saúde. Então, acho que é isso. A emoção, como eu falei, está batendo forte, mas como mensagem final também, a gente dedica, acho que esse prêmio a todos os pesquisadores que pensam que a inovação é um sonho muito distante. É difícil, muito difícil, acho que todo mundo aqui sabe, mas não é uma missão impossível. A gente precisa ter 3 elementos aí principais, que é o compromisso social, as políticas públicas e também a ciência. Obrigada, pessoal. Obrigada por esse reconhecimento. É da Fiocruz, é do Brasil, é de todo mundo. Acho que foi. Agora que eu consegui ajeitar o microfone. Bom, depois desse momento emocionante, vamos todos tomar uma água, faremos uma pausa agora para o brunch, retornaremos às 13h30. 13h30.